obrigado pela calorosa recepção, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, relator Marco Antônio de Mello, gostaria aqui de grifar que fui recebido no gabinete de Vossa Excelência, inclusive dentro da mais alta lisura e urbanidade, que gratifica não só a advocacia, mas os serviços essenciais à administração da Justiça. Meu muito obrigado. Não poderia deixar de mencionar que o colega anterior falou a respeito da nossa familiaridade territorial. Então, Vossa Excelência é de Barbacena, terra que forma juristas, né, e tenho certeza que Vossa Excelência está eternizado como um grande jurista que foi e é. Gostaria de cumprimentar também o Rubens Gabriel pelo brilhantismo, sempre uma honra atuar diante de Vossa Excelência, pela objetividade, pelo carisma, pelo carinho que tem com os advogados e com os serventuários, com toda a administração da Justiça. Desembargador Joubert Carneiro Jacques, fico muito satisfeito de voltar, todas as vezes que volto a atuar diante de Vossa Excelência, é muito gratificante. E minha primeira sustentação oral lá, pelas vindas de 2015, 2016, foi sobre a vossa relatoria. Então é uma lembrança muito bacana, muito sensacional de voltar a atuar diante de Vossa Excelência. Cumprimento a douta Procuradoria de Justiça, que aqui abrilhanta os trabalhos, como sempre, meus colegas, meus pares advogados, aos serventuários da Justiça, estagiários de Direito, acadêmicos. Excelência, gostaria aqui, presidente, de registrar os alunos da Faculdade de Direito Aprendiz que se deslocaram de Barbacena para poder acompanhar a sessão. Excelências, sem mais delongas, gostaria aqui de dividir a proposta de trabalho entre um brevíssimo relatório, entre o enfrentamento do mérito do mandado de segurança, que gostaria de fazer em 3 partes: GICE, o direito líquido e certo do impetrante, o enfrentamento da nulidade que se colocou em primeiro grau e que aqui se sustenta, bem como o princípio da segurança jurídica, para então adentrarmos ao princípio da segurança jurídica. Excelências, na ordem proposta, ouso. Trata-se de mandado de segurança impetrado em razão de ato coator da 3ª Vara Criminal e explico o porquê do ato coator. Bem, nós tivemos uma condenação em primeira instância envolvendo o impetrante, tivemos a manutenção dessa condenação pelo tribunal. Insatisfeito, houve pelo impetrante oposição de embargo de declaração com efeito infringente, não acolhido, rejeitado, e ainda a interposição de recurso especial. Até aí o procedimento foi observado. Contudo, a 3ª vice-presidência do tribunal, ao fazer, excelências, o juízo de admissibilidade do recurso especial, não intimou o advogado que aqui lhes fala, intimou apenas outro integrante do escritório de advocacia que integra este advogado, e em razão disso houve perda do prazo e daí a perda da chance do impetrante de interpor o agravo interno, o agravo regimental. E é nesse compasso que adentro ao mérito do mandado de segurança. Excelências, não discuto aqui, desembargador Rubens, desembargador Joubert, desembargador Marco Antônio de Mello, o mérito da nulidade. Vou enfrentá-la por amor ao debate, mas discuto aqui a competência. Houve um vício ao ver da defesa. Qual seja o vício? A não intimação de um dos advogados constituídos, mesmo quando a folha 88 dos autos tinha pedido expresso para a intimação de todos os advogados. Então houve essa, ao ver da defesa, fragilidade procedimental, os autos retornaram à origem, a defesa noticiou esse vício ao magistrado de piso, que determinou, grife-se, o magistrado de piso inicialmente determina que os autos retornem ao tribunal, a 3ª vice-presidência, para apreciação de estilo. Quer dizer, a 3ª vice-presidência que deu origem ao ato ilegal que funge a nulidade levantada pela defesa, é a 3ª vice-presidência que tem competência para deliberar a respeito do requerimento de nulidade. Bem, passando por cima da própria decisão, o magistrado de piso reexamina os autos e não envia o processo ao tribunal. Não envia o processo ao tribunal, excelência. A defesa fica fragilizada, informa ao cliente que suscitou um pedido de nulidade com remessa ao tribunal. Posteriormente a isso, 15 dias depois, o magistrado de piso, sem provocação, eu grifo, reexamina a própria decisão e diz que não vai remeter os autos, porque na verdade suscita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, desembargador Joubert, de que não é necessária a intimação de todos os causídeos constituídos. Concordo. Excelências, não é necessário a intimação de todos os causídeos constituídos, desde que, na jurisprudência da Suprema Corte e da Corte da Cidadania,
todos sejam devidamente intimados. Desembargador. Bem, caminhando a isso, então, eu grifo que o direito líquido e certo que se pretende não é a intimação de todos os causídios, mas melhor, o direito de apreciação do requerimento pela autoridade competente, qual seja a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o enfrentamento da nulidade nos leva à folha 88 dos autos da outra Procuradora de Justiça, onde se requereu, vou fazer aqui um confete ao vosso parecer, não sei se foi de Vossa Excelência, mas vou fazer aqui um confete também ao vosso parecer, de onde se consta o requerimento expresso, para não falar que a defesa está confeitando, eu vou ler, que todas as publicações e intimações sejam expedidas em nome de todos os procuradores subscritores, sob pena de nulidade. Está documentado, está escrito. E aí a douta Procuradora de Justiça, que aqui nos abrilhanta, a Procuradoria de Justiça, reconhece no douto parecer, no culto parecer constante dos autos, que houve uma nulidade, porque a competência para a deliberação do pleito de nulidade é da terceira vice-presidência do tribunal, que a defesa deveria ter feito o requerimento no próprio tribunal e não no juízo de piso, que o tribunal, que se quisesse, que se requisitasse os autos. Excelências, não posso aqui deixar de falar que na ausência de previsão legal expressa, objetiva do instrumento jurídico, vale o princípio da fungibilidade mais o artigo 654, parágrafo 2º, da concessão da ordem de habeas corpus de ofício, por que não, quiçá, da segurança. Convido a Vossas Excelências, desembargador Rubens Gabriel, que conhece muito melhor do que esse orador, a caminhada, a linha do tempo do processo penal. Resposta escrita à acusação, apresentada por esse orador. Intimação para alegações finais na forma de memoriais, direcionada a esse orador, com apresentação da peça por esse orador. Sentença condenatória, intimação direcionada a quem? A esse orador. Interposição de apelação, acórdão com publicação direcionada a quem? A esse orador. Da mesma forma, o acórdão do embargos de declaração com efeito de pré-questionamento, com tempestiva interposição de recurso especial. Pergunto, por que não houve intimação desse orador da decisão que não admitiu o recurso especial pautado na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado pelo abuso de confiança? Então, com esses detalhamentos, eu clamo a Vossa Excelência a observância também, antes de partir ao liame conclusivo do nosso deslinde a partir dos pedidos, que observem a questão da segurança jurídica, desembargador João B. Carneiro, desembargador Rubens Gabriel, desembargador Marco Antônio de Mello. É muito penoso ao advogado ter acesso a uma decisão que beneficia o seu cliente, noticiar essa decisão ao seu cliente, dizendo que o tribunal vai voltar, perdão, que o processo vai voltar à terceira vice-presidência do tribunal para deliberação de estilo. Quer dizer, quem falou que a terceira vice-presidência era competente é o próprio magistrado de piso, e depois, sem provocação, o magistrado reexamina a própria decisão e diz que não vai mais mandar, que na verdade o magistrado constou, está aqui anotado, vou reafirmar, o RESP número 1.424.304, Superior Tribunal de Justiça, bem como entendimento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal no HC 102.433, onde lá se constou que não é obrigatório a intimação de todos os procuradores constituídos. Foi o julgado levantado pelo magistrado de piso para o enfrentamento da nulidade que não lhe diz respeito. E esses fundamentos por ele levantados, data máxima vênia, são expressos no sentido de que, se houver requerimento expresso da parte, que está lá na folha 88 do processo, a intimação tem que ser direcionada, desembargador Marco Antônio de Mello, desembargador Rubens Gabriel, desembargador João B. Carneiro Jacques, a todos os advogados constituídos sob pena, e aí é categórico, o artigo 564, inciso 4, sob pena de nulidade, simples assim. Passo respeitosamente, mais uma vez, ousado aos requerimentos, pedindo a concessão da segurança para que seja determinado ao juízo de piso que remeta os autos à terceira vice-presidência do tribunal, autoridade que, segundo o próprio juízo, é a competente para apreciar o requerimento de nulidade atravessado pela defesa, e que, se houver expedido guia de execução provisória, melhor dizendo, definitiva, em desfavor do impetrante,
que a recolha imediatamente. Excelências, um grande aprendizado, como sempre, subir nessa tribuna sagrada, quanto mais quando outros oradores de tamanha qualidade subiram, ainda vão subir, bem como instar vossas excelências ao juízo de arguição de como brilhantemente fazem sempre que esse orador pisa nessa casa. É o que com respeito e acatamento se requer. Com a palavra do eminente relator, desembargador Marco Antônio de Mello. Senhora presidente, desembargadores, da defesa, agradeço as menções do ilustre advogado, a quem recebi no meu gabinete, com os seus memoriais, e agradeço também a visita dos estudantes da Escola de Direito lá de Barbacena, instituição pela qual também eu passei alguns anos, né? Alguns anos atrás, não muitos. Trata-se, então, no presente caso, de um mandado de segurança, como dito da tribuna, impetrado pela parte que apresentou a sua sustentação nesta data, alegando que teria direito líquido e certo com relação à remessa de processo à terceira vice-presidência deste tribunal. Eu examinei com atenção as razões que foram sustentadas da tribuna e aquelas também do memorial. E peço vênia ao douto impetrante, vamos dizer assim, para entender que o mandado de segurança, na hipótese, não deve ser acatado. E eu vou sintetizar o voto ao qual o impetrante terá acesso assim que encerrar o julgamento desta sessão. E ele se baseia, aliás, eu sintetizo o meu ponto de vista com a emenda do julgado, que tem o seguinte teor: o mandado de segurança contra a decisão judicial é instrumento excepcional, sendo concedido apenas nos casos de manifesta teratologia e, caso preenchidos, todos os demais requisitos legais previstos para a concessão da ordem. Assim, nos termos do artigo 5º, inciso 3 da Lei 12.016/2009 e súmulas 267 e 268 do excelso STF, não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado, salvo em casos de sua manifesta teratologia, como já foi dito. Então, são esses os fundamentos pelos quais eu estou
denegando o mandado de segurança. É como voto, senhor presidente. Desembargador Rubens Gabriel Soares. Presidente, eu confesso que cheguei aqui preparado para votar, mas depois que eu vi e ouvi a explicação oral que foi promovida pelo por cautela, eu estou pedindo vista dos autos, solicitando que a taquigrafia remita ao gabinete ao integral das notas taquigráficas, que este mesmo feito seja imediatamente pautado assim que liberado do gabinete. Após sustentação oral e o relator proferiu seu voto, do primeiro vogal, pediu vista e remessa das notas taquigráficas para reanálise do feito e inclusão na próxima sessão de julgamento disponível. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Obrigado, Celeste. Boa tarde.